queridos amigos e amigas, é com imensa alegria que nos dirigimos a todos vocês hoje nesse primeiro episódio do podcast Pregadores do Reino, um programa incrível que contará com os idealizadores e apresentadores Pastor Mário Costa e o seu grande amigo Pastor Renato Brito. Juntos, eles estarão aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, trazendo novos episódios repletos de conhecimento e unção dos céus para as nossas vidas. Infelizmente, tivemos um pequeno problema técnico nos minutos iniciais da gravação, porém, todo o episódio está perfeito e abençoador. Queremos expressar a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham nesse momento. A audiência de vocês é o que nos motiva a continuar esse trabalho tão lindo. Estamos muito felizes em compartilhar essa jornada de fé e conhecimento com cada um de vocês. Aproveita para seguir o canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Hoje, nesse episódio inaugural, abordaremos um tema profundamente relevante: maldição vezes bloqueio emocional. E temos a honra de apresentar o nosso convidado especial, alguém que traz consigo uma bagagem extraordinária para discorrer sobre esse tema tão precioso. Ele é um palestrante renomado, escritor talentoso, teólogo experiente, psicanalista clínico, detentor de MBA em Coaching e Gestão Pública, além de ser um neurocientista dedicado. Além de todas essas conquistas, ele também é pastor no Ministério Plenitude. É com muita alegria e com muita honra que damos boas-vindas ao nosso amigo e irmão, Pastor Amadeu Vieira. Agora está tudo pronto. Vamos começar a nossa jornada juntos. Fiquem ligados e vamos desfrutar das riquezas da Palavra de Deus e do conhecimento humano. Que Deus os abençoe ricamente. Tem pregador do reino aí? O que manda é a palavra. Exato. Palavra dinamita o inferno. Então a gente se propôs em estudar bastante a palavra de Deus. E estamos aí. Tudo isso aí é só a fim de melhor afiar as ferramentas para ganhar almas para Jesus. Não tem um outro objetivo a não ser esse: ganhar almas e povoar o reino. Não é isso, esposa? Amém. Maravilha. Gente, pastorzão, com toda essa autoridade, né, que o senhor vem tendo, eu queria que a gente colocasse agora algo sobre maldições e bloqueio emocional. Porque eu percebo que muita gente faz jejum, sobe monte e não é maldição nenhuma. É simplesmente ela precisava dar um start. Né? Eu também fiz um pouco de coaching, tem a questão da PNL. E ela precisava só fazer algo, se perdoar, coisa emocional. E às vezes faz tanto jejum e não acontece nada. E tem vezes que realmente é uma maldição, né? E a pessoa realmente já quer fazer o contrário. Quer tratar com assuntos físicos, mas é assunto realmente espiritual. Podemos entrar nessa área aí, pastor Renato? Podemos sim, e só para complementar, existem coisas que a gente entende que são totalmente emocionais, que elas começam no campo da emoção e podem atingir a área espiritual. Quando a pessoa não trata, quando a pessoa não olha para aquilo que ela precisa fazer. Longa data, gente. Aqui, nessa mesa aqui, são amigos de longa data, tá? Estão bem à vontade aqui. Pastor Amadeu Vieira foi meu pastor presidente, eu fui vice-presidente. Foi, muitos anos. Pastor Amadeu Vieira, muito juntos. Muitos anos que a gente tem aí de Temos estrada. Familiar. Temos a estrada aí longa. Fomos juntos no ministério, na verdade, desde antes, né? Porque fomos pastoreados pelo mesmo pastor, né? Apóstolo Elias Rezende, que dorme no Senhor, e viemos numa trajetória aí de vitória. Mas queria saber de vocês aqui hoje, né? O que vocês acham nesse campo que vocês têm trabalhado tanto, né? Não só aqui no Brasil, mas fora. Como que funciona isso? Aqui,
né, que vocês pegaram aqui e lá fora também. Tem alguma diferença do Brasil, né, para Portugal, para Europa, Suíça, que vocês estiveram nessa área de maldição, nessa área de emocional? Eu só queria falar um pouquinho das credenciais da minha esposa. Claro. Ela também, além dessa formação básica nossa, ela tem psicanálise clínica, gestão pública e fez uma especialização em relacionamentos conflitantes. Então ela tem muito paciente, isso é uma área muito dela. Eu nado aí também de braçada, mas ela nada fazendo as piruletas, ela De nada... costa, tranquilo. Tem muito paciente. Hoje mesmo acordei de manhã, ela estava tratando alguns pacientes online dela. Então as pessoas misturam muito esses assuntos, né? Tanto bloqueios emocionais quanto os bloqueios espirituais que eles existem. E as maldições. Né? E eu vou dar essa parte inicial para ela terminar de chutar essa bola, depois eu vou pontuar. Vamos lá. Vamos lá. São várias perguntas dentro de uma pergunta. Isso. Vamos tentar separar aqui para poder entender. À luz da Bíblia, que é o nosso foco, né? A Bíblia vai falar sobre a tricotomia, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, na verdade, nós somos um espírito que possui uma alma e vive em corpo. E não o contrário. Por quê? Porque o espírito ele é eterno. Nós viemos de algum lugar e passado essa carne, esse corpo, nós vamos voltar para algum lugar. Então, existem coisas que são de natureza total carnal. Mas como falou aqui o pastor Renato brilhantemente, não significa que algo de natureza carnal não vá afetar o meu espírito ou a minha alma. E as outras situações também de igual modo. Você pode ter algo que é emocional que vai afetar o seu corpo físico. Daí partem as doenças psicossomáticas, né? Uhum. Tantas pessoas aí até com úlcera nervosa, diabetes nervosa, câncer, doenças que acontecem por causa do sistema emocional, eventos emocionais que a pessoa passou, trouxe aí experiências que marcaram profundamente a sua alma, não trata porque acha que é de origem espiritual, sai em nome de Jesus, sai aborrecimento em nome de Jesus, e o aborrecimento ele é desobediente, né? Então, eu preciso entender qual é o tipo de, vamos botar entre aspas, de ataque que eu estou tendo, se de repente é um problema familiar, se é um problema espiritual, ou se é um problema meramente físico. Então, primeiro passo, diagnosticar a natureza do meu problema, né? Então, diagnosticando a natureza do meu problema... Diagnosticar, quem pode diagnosticar? Quem é apto a diagnosticar? Se você não tiver um autoconhecimento, é importante você buscar profissionais da área. A exemplo, se eu tenho um problema cardíaco, senhores que compõem a mesa, qual é o especialista que eu procuro, por favor? Cardiologista. Se eu tiver um problema neurológico, neurologista. Se eu tiver problema da alma, por que eu não vou procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, dependendo do problema? E eu tenho que querer curar tudo na natureza espiritual. Uhum. Então, é necessário eu diagnosticar se o meu problema está sendo dessa forma. Eu posso procurar profissionais que possam me ajudar a traduzir essas coisas e aí eu obter sucesso. Eu trabalhei certa feita com um médico, Dr. Luiz Antônio, e ele falava assim, sabe, Soraya, às vezes o milagre da pessoa vem de 12 em 12 horas, por um período, que ela toma um comprimidinho. Porque isso também é uma coisa legal para se falar aqui, porque tem gente que tem preconceito, né? Tem gente que tem preconceito até em tomar remédio. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui legal. Sim. Vamos supor que eu tenha nesta linda caneca de pregadores, olha, gente, foca aqui, que lindo. E eu já sei que essa é minha. Isso, presentaço. Ó, vamos supor que aqui tenha 100 ml. E vamos supor que aqui estejam nossas taxas hormonais, né? Endorfina, adrenalina, e aí vão as taxas. Então, os meus hormônios, que são chamados hormônios da felicidade, vamos supor que ele tenha, que está completo em 100 ml, mas ele aqui está com 20. Então,
outros hormônios estejam taxados com menos. Então eu vou ter ali uma deficiência hormonal, que de repente o médico vai dizer, por 3 mesezinhos, vamos aumentar aí seu hormônio e você vai começar a conseguir trabalhar melhor o seu pensamento, a sua concentração, o seu organismo. E a medicina não é inimiga. Entre os dons espirituais está lá o da ciência. Deixa eu só pegar aqui só para pegar um gancho. Você acha que existe um tabu dentro do meio evangélico em procura da tal medicina, né, na área neurológica, psiquiatra, psicológica? Você acha que existe esse tabu? Eu acho bastante, porque eu vou a muitas igrejas para ministrar o evangelho, pregar, mas as mulheres, elas têm o bom hábito, né, de fazer, às vezes, um chá de mulheres onde a gente tem a oportunidade de palestrar. E aí a gente vai para poder dar uma palestra mesmo de cunho informativo em áreas que fazem parte de nós, né, seres humanos. E a gente pode falar um pouco disso. E eu vejo muita gente com muito preconceito, achando que não se deve buscar em outra área, senão espiritual, cura para as emoções. Seria isso, pastor Amadeu, a falta de informação de um pastor poder trazer isso na igreja, ou a falta da pessoa mesmo buscar esse conhecimento? Primeiro, assim de cara, é o baixo nível intelectual dos nossos pastores. Sobretudo, como nós aqui somos de natureza pentecostal, nós pentecostais vamos sempre para o tabu de tudo é espiritual, tudo é demônio, é o capeta, e papapá, vamos pro monte, 7 gotas de azeite, dá uma asada do anjo, dá um reteté, um ratatá, um ratutum, e vai resolver o problema, né? Primeiro, esse é o ponto. Eu tive mais sucesso em tratamentos a nível de igreja, quando eu passei a estudar um pouco os casos e entender que nem tudo é o demônio, nem tudo é o diabo, mas a falta do conhecimento do companheiro que está lá, ele coloca tudo em um só pacote. Então se dá nisso. É o cara que defende muito, não, é demônio, para aquele negócio de psicólogo também é um demônio, esse negócio de psicanalista também é outro demônio, é o lado ignorante. Porque quando você tem uma mente mais ampla, mais aberta, você vai perceber que aquela pessoa precisa de mais acompanhamento. Por exemplo, hoje os pastores, o conhecimento está tão acessível a todos, pela internet, formações online, que a maioria dessa pastorada, dessa geração nova, são feras nessa área de psicologia. As mensagens têm uma inserção muito grande de terapias curadoras, né? Pelo menos eu uso muito isso. Eu prego a parte espiritual e dentro da parte espiritual eu coloco medidas terapêuticas ali dentro. Sim. Como o indivíduo vai acordar, louvor, adoração, alegria, felicidade, sorriso lá em cima. Tudo isso é terapia. Tudo isso aqui é uma forma de eu manipular hormônios. Porque eu posso acordar de manhã e lá escovar o dente, correr igual um doido para lá e para cá e sair varado. Mas quando eu digo, você acorda, coloca um louvor, coloca uma música alegre, faça um funcional, né? O físico, aquele funcional de 5 minutinhos, eu estou manipulando os hormônios da felicidade. Eu estou preparando a minha corrente sanguínea para o meu dia a dia. Então, quando o homem de Deus, o profeta que está ali ministrando a palavra, ele tem um pouco de conhecimento dessa área, ele consegue um melhor resultado com aquele que está diante dele. Então a questão a pergunta básica, desse tabu, é por conta da falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento, o povo perece. A passagem na Bíblia diz, né? Informou, né? Seja forte e corajoso. Né? Quer dizer, ele já está ali treinando o seu líder, a mente dele. Né? Não vou fazer força, mas seja forte e corajoso emocionalmente. Né? Vou precisar, né? Vai precisar ser blindado emocionalmente para enfrentar as coisas que tinha que enfrentar. Um dos maiores textos de terapêutico é o próprio Deus fazendo com Josué. Ele diz, olha, meu servo Josué é morto. Moisés. Perdão, meu servo Moisés. Falando para Josué, meu servo Moisés é morto. Mas olha, assim como eu fui com ele, eu sou contigo. Não temas. Esforça-te.
tem de bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te. Animosidade com esforço libera essa endorfina, essa adrenalina, essa ocitocina, esse hormônio do bem, esse hormônio que te faz os olhos enxergar não a dificuldade, mas as saídas, as possibilidades, as vias, os canais por onde você pode obter sucesso. Voltando aqui para a área psicanalítica, Freud, ele no início de seus estudos, ele achou que o homem era movido a choque. Ele começou a fazer manipulação para achar os hormônios com choque. Uhum. E ele foi descobrir que o homem é um ser bioquímico. Tudo no homem é químico. Isso. O cérebro produz todas as químicas, enzimas, tudo que o homem precisa para sobreviver. Então, se ele quer felicidade, ele vai ter que startar a química, o hipotálamo, que é a antena que capta os pensamentos repetitivos. Aí esses pensamentos repetitivos, né, vai para a hipófise, que regula através da glândula endócrina o sistema hormonal. Ele via para a tireoide, olha, ele está feliz, olha, ele está pensando em alegria, mete hormônio da alegria, senão vai dar um choque, vai dar um contraste. Tá vendo aí como é que ele está pensando em alegria? Manda hormônio da alegria. Ele vai rir. Ó, o pensamento dele está triste, ele está para baixo. Então, inibe a serotonina, inibe devido aos pensamentos. Aí entra o terapeuta, a terapeuta, o psicólogo, a mensagem, aquele culto da vitória que é necessário. Aquele culto de animosidade, que muita gente mete o pau, só prega a vitória. É melhor pregar só a vitória do que só a derrota. Então a gente já ganha a partir daí. Então, porque tem gente que critica. O que critica isso é um falta de conhecimento. Né? Porque essas mensagens é boa. E aí a gente encontra Deus falando para Josué que Moisés estava morto, mas que Deus estaria com ele. E disse mais: medita nesse livro de dia e de noite, porque ele vai fazer prosperar o teu caminho. Não temas, não temas, não temas, não temas. Essa animosidade, eu encontro isso na Bíblia. E completando, né, estava fazendo um estudo das senhorinhas. E estava vendo as pessoas que esqueciam muito, e as senhorinhas que não estavam esquecendo das coisas. Eram justamente as senhoras que liam pelo menos 1h30 por dia. E a Bíblia está dizendo, medita, leitura. Que tem um inimigo num consultório que vai te ajudar a ter gestão. Quando a pessoa faz uma coisa física, aqui, porque ele tem boas histórias, seja relacionamento conjugal ou amigável, pessoas se relacionam. Mas se a gente for falar conjugal, a gente tem mais história para contar, porque são pessoas que estão ali convivendo mais próximas, né? Então, a gente sabe que a pessoa A junta-se com a pessoa B, e cada um vem de uma cultura. Sim. E quando fala de cultura, fala-se de etnia, cultura familiar, cultura, inclusive, escolar, né? Qual é o seu grau de instrução? Sim. Uma pessoa que é analfabeta, que se envolver com um magistrado, como vai ser isso daí? A religiosa. Então, aí, esse encontro, esse choque cultural, aí vivendo junto. Claro que eu botei assim, assuntos extremos. Sim, claro. Mas às vezes não extremos, ainda assim gera problema dentro de uma igreja, dentro do espiritual. A gente tem N testemunhos, ele até escreveu no livro dele, Papo de Homem ali, onde ele vai contar histórias corriqueiras, ele vai estar falando de cultura de uma pessoa que queria resolver o problema do casamento dele orando, e ele tinha comportamentos que faziam com que a esposa... Inclusive, eu e ele que tratamos esses assuntos. Ele cuidava mais de perto, porque ele era... Por exemplo, teve um episódio que você disse que foi chegar e ele estava sentado na... Bonito, um jovem bonito, rapaz. Não, era jovem, bonito. bem jovem, bonito. Cantava, pregava, top das galáxias. Melhor secretário que eu já tive. Se eu quisesse falar com o prefeito, ele ia na frente e me botava. Ninguém conseguia, ele conseguia. Sim. Primeiro que o cara era pintoso, né? Sim. Ele já chegava, já impressionava. Sou secretário, sou assessor do pastor fulano de tal. O cara já... O pastor fulano de tal... era a pinta do secretário dele. Assessor. O cara tinha dificuldade de tomar banho, de se depilar. Casado novinho, ele jovem, a jovem também muito jovem, bonita, uma moça muito bonita. Sim. E eu dizia, rapaz, você precisa se cuidar.
tem que se cuidar, tem que se aciar. Não é o demônio, não tem capeta lá na tua casa, tem demônio em cima da tua cama. A sua cama tem lá o espírito da falta do banho, e etc. Então, final da conversa, ele parou com o rapaz na farmácia. O espírito da falta do banho. Então, Kit banho. infelizmente, nós avisamos, eu tratei muito, pastor Muitas Renato. vezes. A gente trabalhou com muito. A gente tinha um trabalho muito sério. Sim. A gente era pastor sério, não sei se somos, cara. Porque a gente lutava para ajudar a ruptura do teu relacionamento lá na frente. Eu tô vendo vamos consertar. E o caso que ela tá falando, que tá até no meu livro Papo de Homem, sem nomes, só personagens sem nomes, a pessoa estava sentada na minha cadeira e levantou. Eu fui dobrar o joelho no mesmo lugar que ele estava sentado. Falei, cara, eu tô sentindo o cheiro de toba de anu com rapa de capeta. Se segura aí, Thales. Mano, não consegui respirar. Falei, meu irmão, se por cima da roupa desse indivíduo, esse cheiro do se o cheiro, imagina esse homem desnudo. Quando tira a roupa. Imagina esse homem no love. Entende? Vai dar problema esse relacionamento. Não tem demônio, tem falta de banho. E tentando resolver uma coisa física com oração. Com oração, não é oração da jejum, espiritual. cara. E eu avisei, deu problema. Lá no futuro deu problema drástico. Mas não foi falta de aviso. Né? Verdade. A gente, senhor, você é pastor, a gente prega, a gente ensina, mas a gente não tem poder de mandar dentro da casa do cara. Exato. A gente não tem poder de falar para a irmã, não durma com a louça suja. Dormir com a louça suja é um sinal de que a pessoa também dorme com a alma suja. Que de manhã você vai acordar, porque está tudo sujo. Aquela cena já é deprimente. O ambiente não é... Eu separei aqui o versículo, que é Provérbios 26, 2. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Eu já passei 2,30, então preciso de óculos, né? Maldição sem causa não encontra se pouso. cumpre. Mas na terceira série, substantivo. O que é um substantivo? 2 tipos, tirando onda agora aqui que eu sou intelectual. 2 tipos de substantivo, abstrato e concreto. Substantivo é tudo que existe tem nome. Isso aqui é o quê? Papel, é um substantivo. Concreto, eu toco. Abstrato é o que eu não toco. O vento, a parte espiritual e etc. Tal. Então, se existe o substantivo, abstrato ou concreto, ele existe. Sim. Ele existe. Maldição existe. Demônio existe. Tem nome, existe de alguma forma. Então, as pessoas podem estar sobre uma maldição hereditária familiar. O espiritismo chama de karma, né? Sim. Nós chamamos de maldição hereditária. Não, tá com karma. É algo ruim que veio transmutando de geração em geração. A gente diz maldição. O pai foi, o avô foi, o bisavô. Aquilo é um costume. Sim. Até do ponto de vista psicanalítico é ciente. Que tá lá os hábitos, né? Tudo aquilo que foi filmado, que foi registrado. Que agora esse indivíduo lá no mais profundo, até com Augusto Cury, que é um dos maiores, liga a rebeldia, a raiva, o excessivo gasto e as maldições, né, hereditárias. Científico, essa é a resposta. Então, tudo isso é quebrado a partir de quê? De uma autoconsciência, isso é muito importante, de uma autoconsciência que você tem um problema. Quando eu estive com uma pessoa que é extremo limpa, extremo correta, extrema entre aspas, né? A palavra extrema não seria boa. Exato. É uma pessoa normal, limpeza normal, banho, arruma as coisas, não deixa nada jogado e tal. Quando eu me deparei com esse ambiente, eu percebi que eu era doente. Eu percebi que eu largava a meia. Eu percebi que eu levantava da cama, ia para o trabalho, mas a roupa da cama ficou toda embolada lá. Pô, meu dia vai ser embolado, igual eu deixei a roupa da minha cama. O meu interior tá igual a minha calça pendurada ali, a cueca pendurada lá. Quem não é organizado na casa não é organizado na vida. Não, esse é o ponto. Aí eu digo, tem demônio? Não. É um problema que é de ordem hereditária, digamos assim, da escola que você veio. Comportamental. Que uma vez que você tem esse autoconhecimento, que você
tem um problema, você cura. Mas se você estiver num ambiente que todo mundo é mais doente que você, irmão, você vai ser o líder da doença ali. Então você precisa de cura, que o coach chama de modelagem. Modelagem. Você anda com um cara intelectual, daqui a pouco tá intelectual. Você anda com um cara espiritual, você fica espiritual. Um cara que não xinga palavrão e não fala gíria. Na hora que você mandar gíria, ele vai ser técnico com você. E você vai ficar envergonhado de ter uma linguagem bandidal com um cara que é normal. Exato. Ser normal é ser normal. Não é um padrão que a sociedade aceita. É não ter essas... demorou. Não tenho dificuldade, mas é uma linguagem que não dá para mim. Eu tenho dificuldade de estar em ambientes com pessoas assim. Se eu estou, eu vou influenciá-las, vou puxá-las para o meu lado. Eu vou chamá-las para um nível maior, um nível superior, uma linguagem... Mas esse é um ambiente saudável. Então, para tratar essas situações, a pessoa tem que reconhecer que ela tem esse problema. Sim. Frase legal de Alvin Toffler. Ele é quem diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que é incapaz de aprender, desaprender e reaprender. Nossa. Não. Falado assim, só para uma linha, e eu acho que ele é mais amplo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que a verdade, a gente sabe que a verdade não é uma coisa, é uma pessoa, né? Sim. É Cristo, na verdade. Mas eu vejo uma profundidade nesse versículo, porque não é só a verdade sobre salvação. Tudo que eu desconheço me causa estranheza e, por eu não ter domínio, isso me domina. Então, aquilo que eu não domino, eu sou refém daquilo. Exato, então, quando eu descubro a verdade, ou sobre a limpeza, ou sobre a vida espiritual, ou sobre um problema emocional, ou seja, as 3 áreas, isso é o que traz a libertação. Se eu sei que a maioria dos problemas vem de origem comportamental, não importa a área. Tem pessoas que têm comportamento que atrai demônio. Conserte, tá com pombagira no couro. Para de sair com um amigo que é irmão primo da pombagira. Para de ficar vendo pornografia, ajuda o ambiente. Começa a se comportar com aquilo que você quer se tornar e você vai ver que as coisas vão mudar. A glutonaria é pecado. Faz uma reeducação alimentar. Se precisar, procure aí um profissional, um nutrólogo, um nutricionista. Sim. Que te ajude, procure um exercício físico e você vai ajudar a sua mente a ser saudável junto com o seu comportamento e você vai deixar de pecar. Olha como uma coisa está muito entrelaçada à outra. Porque nós sabemos que quando a gente vai falar de ser humano, quando a gente vai falar de psique, quando a gente vai falar de mente, nessa praia aí também, já fiz alguns cursos na gestão de emoções, né? A gente aprende que a nomenclatura até do professor, ele gosta de falar sobre janelas, né? Nós temos janelas que vão fazer as gravações dos episódios que acontecem na nossa vida. Episódios neutros, episódios traumáticos e episódios positivos. Então aquilo que vai ficar mais marcado, infelizmente, em qualquer ser humano, na minha vida, vai ser o que é traumático. Por quê? Porque ele foi gravado igual os outros episódios, mas ele foi gravado com uma forte tinta, deixa eu usar aqui uma metáfora, uma forte tinta hormonal. Então, houve uma liberação de hormônio quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, um susto, uma tragédia. Então, aquilo pode me trazer traumas psíquicos, mas que pode atrair espírito se eu não buscar a cura para aquilo. Pastores... Pegou? Essa questão de batizou e acabou. Eu aprendo. Vamos ter cautela com isso, que às vezes a pessoa se batizou, não, acabou. Eu aprendo então que a libertação ela pode ser gradativa. Começou uma transformação. Ela é gradativa. Que precisa ser trabalhada. Que nem a gente aprende que a santificação é um processo. Exato. Aceitou Jesus ontem, sou santo hoje, não. É um processo.
É um exercício, uma prática, toda uma mudança comportamental, renúncia. Paulo vai e a falar da libertação militância, é isso. né? Fala aí, Paulo vai falar da militância. A alma, que é a sede das emoções, vai sofrer aí a guerra do que é físico e do que é espiritual. E aquela célebre frase que rodou aí muito tempo, quem vence? Quem é o alimento? Verdade. Quem mais é alimentado? A carne é o espírito a carne. Aquele a quem mais você alimentar, o apóstolo Elia Rezende falar muito isso. Aquele que mais você alimentar, você vai fortalecer. Eu informo que é como se fosse 3 bolas de cristais. As 3 são... Então, quando uma tinta preta, Isso, perfeito. certo? Que para você apagar uma tinta preta numa parede, você precisa Mais passar várias demãos Várias demãos. E materiais de mais tinta, brutos, né? Boa. de tinta de outra cor. Então a pessoa, ela teve um episódio traumático e quer resolver facilmente. Ela passa uma demão e já quer a resolução. Eu entendo que a pessoa nos liberta de toda... Cristo me libertou. A verdade está embutida nele. Ele tinha verdade em comportamento, ele tinha verdade em espírito, ele andava em espírito, ele andava com o comportamento de quem queria chegar aonde ele queria, então tudo nele tinha congruência. Exemplo. Cristo levou sobre si, quebrou todas as maldições na cruz do Calvário. A maldição da lei, todas as maldições foram quebradas. Agora, para eu aceitar essa quebra, é um processo dentro de mim. Porque minha mente está lá me acusando. Não, você foi isso. Você foi violentado. Você violentou. Você roubou. Sim. Difícil não é a pessoa receber o perdão de Cristo. É fácil. Arrependeu, recebeu. Agora, ela se perdoar é a parte mais complexa. É tanto que o índice de pessoas que se desviam tradicional é bem menos que o índice de pessoas do meio pentecostal. Sim. Que somos, entre aspas, tão talibãs, tão extremistas na religião, que nós não aceitamos esse perdão tão maravilhoso que é o perdão da graça. Evangelho da graça. Vai, não peques mais. Não, tem que dar uma surra de chicote, meu pai. Não, o senhor tem falou que... algo que o Senhor disse, o próprio Jesus disse, ó, vai, não peque mais, senão algo pior pode acontecer com você. Pronto, ponto. Só tá resolvido. Resolvido. Só não faça de novo. Só não faça de novo. Então a pessoa liberar o perdão. E falando, chegando nessa temática do perdão, a gente vê que o perdão é o caminho da libertação emocional, espiritual, em qualquer instância. O perdão é o esquecer. Eu fiz um curso de cromoterapia, terapia através de cores. Então, em cromoterapia, para utilizar o universo das cores, cada cor tem um efeito no cérebro humano. Sim. A gente pega essas cenas traumáticas e as pessoas têm a memória delas, a cor, a cara, todo jeito colorido. Então, a gente, na terapia, vai ensinando aquela pessoa a ver aquilo cinza, 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 aquelas cenas cinza, até apagar de dentro dela, até aquilo não constranger. Ela vai lembrar, não tá aquela coisa colorida, eu lembro dele, da cor, do jeito. Pega aquela cena que já recebeu perdão, que já recebeu tudo, mas tá lá registrado dentro dela. Então ela acinzenta aquilo, e toca para frente, para a vida colorida. Então, o perdão, ele é uma arma poderosa para avançar. Quem não perdoa, carrega nas costas o problema. Então o problema faz mal, mais mal, para quem não perdoa. Não perdoar é ficar ali com célula cancerígena dentro do indivíduo. É minimizar a vida, o sabor. Então perdão é essencial. Por isso Jesus disse, olha, 70 vezes 7, perdoa. Nossa. Ele logo exagerou nos comprimidos. Ele era bom, ele era bom terapeuta, Jesus. Ele dava muitas boas dicas. Isso daí que ele está falando tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque e quando a gente vai falar de libertação, seja em qual área for, por que é difícil e por que é um processo? É um processo porque muitas vezes existem coisas que você vem adquirido culturalmente. Culturalmente lá de criança, porque sua mãe e seu pai aprenderam assim e te passaram assim e você vai levando assim. Então não é um processo fácil você desculturalizar-se
para receber uma nova cultura. Para começar, você tem que aceitar que o que você vai receber é melhor do que o que você já tem. Se você não tiver essa concepção, nunca você vai mudar. Feito isso, para eu receber o novo, eu tenho que me esvaziar. Eu não posso querer andar com as duas culturas. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer externamente e internamente que isso eu tenho que jogar no lixo 100% para pegar uma nova instrução. Isso parece fácil porque a gente fala isso em poucos segundos. Mas para você colocar em prática, por exemplo, se você for falar de escassez, para você colocar uma cultura de escassez por terra e mudar, aculturar-se com uma cultura de reino, por exemplo, é difícil, porque você está acostumado com um pouquinho, com mendigaria, com a sujeirinha que faz parte da escassez, com umas maniazinhas, né? Tudoinho, né? Tudoinho. E é mesquinho, é pouquinho, é cadinho, que você... Meu amorzinho. Que pra você, até o afeto é pouquinho para não gastar. Ai, que né? lindo. Então, para você mudar isso na sua mente, não é da noite pro dia. Mas você tem que querer. Processo. E vou entrar no perdão. O perdão, ele é algo tão poderoso, diretor, o perdão é algo tão poderoso que ele vai além do relacionamento exterior. Ele precisa acontecer também com o seu relacionamento consigo mesmo. Tem gente que não consegue se perdoar por causa de um erro, de uma falha. Como eu atendo pessoas que têm dificuldade do auto-perdão? Eu sempre faço tudo errado, as pessoas dizem que eu sou burro mesmo, porque eu falho em série, eu sempre cometo isso. Eu falo, tenha paciência com você mesmo. Seja educado consigo mesmo. Por exemplo, o senhor teria coragem, responde sinceramente, Claro. de eu sair aqui e você falar assim, nossa, essa missionária chata, burra, isso e aquilo, falaria? Mas por que muitas vezes o senhor poderia falar consigo mesmo, seu burro? Por que você fez isso? Use linguagens mais mesmo, educadas né? Porque consigo. Boca, bênçãos e maldições, Diga ao né, fraco, cara? eu sou forte. Como você se trata? Né? Esse é um ponto. Outro ponto, o perdão, aí você já tratando o relacionamento com outro, a gente vai entrar no que a gente estava falando de janela traumática. A gente tem as janelas neutras, que são assuntos que não emitem emoção. Tem um copo aqui, eu não estou emocionada por isso. Tem as outras janelas, que são as janelas da felicidade, porque estão embutidas as imagens, os acontecimentos, os episódios, por causa do momento feliz. Elas são um pouquinho mais fortes. E as traumáticas, é porque elas foram concebidas por forte emoção. Mas aí eu não perdoo. O que eu estou fazendo? Eu estou batendo carimbo todo dia. Todo dia. Estou batendo ponto todo dia. Então, aquilo que trouxe corticoide, aquilo que trouxe cólera no meu corpo, aquilo que trouxe uma coisa ruim ontem, eu estou trazendo à existência hoje. E vou trazer amanhã. Então, aquilo não vai sair de mim. E eu Fica adoeço. ali, né? Aí vem a somatia. Agora, devido a essa experiência dos dois, vocês estão um tempo na Europa, né? Quero aqui rápido. Vão estar até ministrando hoje na igreja ADVEC. ADVEC, que Pastor é o Jonas. Pastor Jonas Jonas. E quando você encontra um líder desse, você chama, conversa, você deixa, quando é convidado, como é que é esse comportamento agora, tendo essa descoberta de um pastor principal? É muito complexo isso, que você pode perder uma amizade por tentar ajudar, por tentar socorrer. Depende da abertura, depende do espaço que você tem. Você dá umas pequenas dicas, né? Dá uns pequenos detalhes e tal. Até porque você não é o sabe tudo, né? Você tem, ele também tem muito a agregar a você e você tem a agregar a ele. Naquele momento você percebeu, eu sou muito, ela até me controla um pouquinho, porque o meu lado Madre Teresa de Calcutá, eu tô sempre Quer consertar o mundo. tomando o pé no Calcutá também, sabe? Por conta de querer consertar o mundo, querer ajudar todo mundo. Então hoje eu me controlo muito isso, é muito do meu pai isso. Meu pai era assim. Meu pai era o cara que ajudava todo mundo. Então eu dou umas dicas, hoje eu com mais comedido, com mais equilíbrio. Eu percebi alguma coisa, eu dou um toque, dou uma dica. Se a pessoa abrir, tiver humildade para abrir, eu vou pontuando ali algumas coisinhas. Eu acho que depende do teu nível de intimidade também com as depende pessoas. do nível de intimidade. Porque Tem gente que você vai lá que você não às vezes o cara é conhece. soberbo, às vezes é um cara... se for soberbo, acabou, irmão. Acabou. Não tem. Ele tá ali destilando doença, dirigindo
criando outros doentes. Isso é que é a pior parte. Levando uma congregação de doentes. Todos ficam parecidos com ele. Você vê que alguns da denominação, os obreiros parecem que são líder. Meu amigo, minha amiga. Outros falam mais mansinho. É forte, Brasil, estão me perseguindo. Cada um parece com a cara do seu líder. Se aquele líder for um líder doente, que trata a esposa ruim, que tem problemas de autoaceitação, de autoimagem, tem problema complexo de inferioridade ou superioridade, pisa todo mundo porque foi pisado. Esse rebanho dele é um rebanho que tem reflexo dessa doença. Ele vai criar obreiros segundo a espécie dele. E aí vai precisar de uma coisa que eu volto na tecla: remodelagem. Vai precisar de reconhecer que você precisa. Todos nós aqui precisamos. Verdade. Irmão, eu hoje estou inserido num ministério, que é o Ministério Plenitude, que eu já caminho com eles há quase 20 anos, desde o pastor Josué Gomes, que era o pastor presidente, que já dormiu no Senhor, e hoje é o pastor Valber, que já era meu amigo, hoje muito mais amigo. E a Plenitude é uma igreja visionária. Eu também tenho tive muita coisa a acrescentar à Plenitude, mas na Plenitude eu pude perceber que existe um outro mundo, outras possibilidades, e aquilo me agregou. E me permiti também deles verem, através do meu estilo de vida, que existem outros caminhos. Então, se tivermos humildade, a gente avança de verdade. Porque em cada instância, cada momento da sua vida, você vai melhorando. E a única raiva que você tem é de não ter aprendido antes, de não ter se humilhado antes, de não ter prestado continência antes. E a gente é temporal, a gente é Kairó, ou a gente é Cronos. Nós estamos no Crono, o tempo dos homens. Não vivemos no Kairós, irmão. Daqui a 1000 anos, o Kairós é Kairós. Não existe relógio no mundo espiritual para Deus. Então a gente precisa desse Cronos de resolver essa parada logo e procurar aprender. Então, quando esse lugar que a gente vai, que tem esse indivíduo, a gente precisa de muita estratégia para poder dar umas dicas, dar uma salvada no companheiro e tal. Se ele for inteligente, ele vai avançar melhor. E uma coisa, a gente está lidando aí com todo essa lugar diferente, ou tem mais problemas emocionais. Às vezes até devido à liberação, né? Tem muita liberação lá que agora... Liberou? Tá liberando. Chamar o Bob Marley até 200 gramas. Então, voltando aqui, para essa parte, é o Bob, né? O Hagger Nine. Então, o que ocorre? O europeu, ele é racional, matemático. Ele é desprovido, entre aspas, de emoção. Ele é muito razão. É o quê? Você faz em uma semana? Eu tô tomando um pau lá. Eu falei pro cara, no meu estilo brasileiro, eu disse, não, se eu termino isso aí uma semana com... Só que eu preciso de 5 profissionais e eu termino. Eu não tive os 5. E uma semana ele voltou e disse, você me disse que terminava uma semana. Falei pra ele, cara, mas eu disse. Vamos precisar de 5 profissionais. E eu não tenho, né? Eu não quero saber. Você disse que terminava em uma semana. Literais. Eu falei, cara, mas e tal, não tem conversa. Ele é crente. A palavra é o europeu matemático. Só que eles se matam mais fácil. Eles se suicidam mais fácil. Por quê? Porque eles não conseguem emotivamente ver saídas. Ele, meu irmão, se eu ganho 5.000 euros, vezes o tempo de vida que eu tenho, eu vou calcular. Eu nunca vou ter a Ferrari, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter aquilo, porque o brasileiro não. O brasileiro vai melhorar, cara. O anjo vai trazer. Vai na fé que vai, né? Vai que vai. Lembrei, meu irmão, pastor. E se o cara tá todo arrebentado, o cara tá todo metralhado, e vai. O cara tá todo borrado. Não, vai dar certo da cova. E amanhã você é o governador do Egito. Uau. Isso é Deus. É Deus. Você vai dizer, o europeu, ele não tem essa fé. Ele é humanista, ele é matemático. E a diferença é só essa, que é a mais drástica. É a mais drástica de todas. Da fé, né? Mas é bom lidar com pessoas, às vezes, nesse naipe. Você vai tocar ele com outras formas. Aí a gente precisa de poder do Espírito Santo. Lá a gente vê não tem meio crente. Deus e o cão ao mesmo tempo. Ou é um, é outro.
Deus e o demônio, assim. Ó. Mesma velocidade que tu vê Deus, tu vê o Satanás. Aqui não, os demônios aqui é mais tranquilão, tá entendendo? Mais da Bahia, meu rei, lá da terra do meu povo, lá, mais devagar. E lá, essa é a diferença ali, Europa. Então o desafio lá é muito grande. E lá não tem negócio de que eu vou na tua casa e, pô, eu vou comer, pá, a gente vai sair, tu vai pagar, que nem tu pagou aquele restaurante top lá pra gente. Não tem, mano. Não existe isso, é matemática. Tu também trabalha, eu também trabalho. Por que eu tenho que pagar pra você alguma coisa? Ponto. A menos que você seja meu convidado especial, tá marcadinho na Tudo agenda. tem que ser convite e agenda. Convite e agenda. Você não é assim, não. Chegou, não. Na França, por exemplo, você chega na hora do almoço, você vai ler jornal enquanto a família come. Ah, mas é teu melhor amigo. Teu melhor amigo vai ficar lá. Primeiro que ele não vai mesmo na tua casa sem apontamento, sem o rendezvous, sem a agenda lá. Ele não vai. É cultura. Mas, por outro lado, o nosso lado de cá é bom para essa empatia de vitória, de conquistar, vai dar certo, superar, vencer. Lá, esse é o desafio que nós temos encarado lá no campo missionário. Eu estava na Holanda, eu fui numa igreja, a igreja mesmo, eram os senhores, e pela parte da manhã funcionava um bar, e na parte da noite era o culto, era a igreja. Quem sabe, né? Eu comecei a ver que fugiu, né? Mas cuida dele, hein? Vamos arrastar ele, Nós vamos. E aí o que ocorre? A gente conseguir a igreja funciona ao pé da letra. Nem uma portinha agora no Brasil, abriu uma portinha da igreja. Não. Lá, se o indivíduo for pra cadeia e pegou 20 anos, fique tranquilo. Ele vai cumprir os 20 anos, não tem negócio de quinto da pena, não. Funciona dessa forma. E nós vamos caminhar aqui na nosso país para algo. Elas são templos parecido, tipo medieval, aquele templo parecido católico, nós somos. Ela é um órgão da prefeitura. Os pastores, pelo menos na Suíça, vão para a universidade pela prefeitura. Nossa. E é a prefeitura que recebe os dízimos, que não são 10%. Aí são grandes igrejas, igrejas aí lindas. 2% do salário mínimo. Aí todo mundo diz, eu não sou nem católico nem protestante, eu sou ateu. Para que o salário não seja descontado 2%. Se você declarar que você é cristão, 2% do teu salário vai para a Reformê. Se você dizer que é católico, 2% vai para o Vaticano. Ateu, eles não vão tirar. Então, por isso que ateísmo, mas é um falso ateísmo para não tirar um pouquinho do teu salário. Mas também, se o cristão querer colocar, também já está negando a fé. Também. Tem outra questão também. Você fala assim, não, eu não quero entregar. Então já está negando, já está negando. Tem outra questão. Eles aprendem a teologia e eles aprendem também a cultura de como ser pastor. Porque o pastor suíço, né, ele que estuda para estar nessas igrejas que são governamentais, eles têm que reger a cartilha de comportamento, a liturgia do culto é muito diferente. A comunidade, se fizer reclamação, ele é trocado. Ele é trocado e outro é uma profissão. Perfeito. Que, por sinal, ganha muito bem. Um pastor na Suíça, na minha época, ganhava 8 mil euros. 8 mil euros, vamos botar aí $8.500. E a nível de reais vai dar aí. Ele ganha quase 50 mil. 60 mil reais em tudo. Ele não vai falar igrejas protestantes que são. Igrejas independentes. Independentes, obrigada. Igrejas independentes que vão. Mas também não vai ter ajuda. Mas funciona que nem um católico, lembra das folhinhas? Sim. É assim que vai ter que ser a administração. É assim que funciona. Assim mesmo, a liturgia, a roupa é um pouco parecido, tal, tipo luterana. Tal, exatamente. Aquela mesma. E quem está lá dentro é tudo, geralmente, tudo cabecinha branca. Os jovens não estão mais lá, não tem jovens, aquele gato pingado lá dentro da igreja para missa. E sobre cultura, eles são acostumados com aquela altura. É uma coisa que também. Quando você vai para lá, você tem a igreja do brasileiro e tem a igreja que quer ganhar. Já que a gente está falando da Suíça, eu vou falar do suíço. Sim. Né? E cada país tem a sua cultura. Sim. Não é Europa, não é um saco. Cada um tem a sua cultura. Né? Então, eles são acostumados com isso. Então, você quer fazer uma igreja pentecostal lá. Você não vai ganhar suíço. Ele não gosta de barulho de alguém. É cônjuge de alguém. Vai que eu vou repetindo como o suíço gosta de ouvir. É cônjuge de alguém que está ali. Ele vai procurar os últimos lugares para poder não ouvir, ele reclama, tá lá,
Mas não é, entendeu? Então você tem que Porque também... o país é um país, né, silencioso, é um país calmo, o suíço é tranquilo. Você quer ver uma coisa? Baixinho. Por exemplo, eu estava lá em Lausanne e eu perguntei, agora em fevereiro, perguntei para uma apóstola Verônica, falei assim com ela, a gente tinha ido num restaurante e eu vi uma placa de trânsito um pouco que me confundiu. Tipo, era 50 por hora na rua, que eu já acho assim muito baixo, porque eu falei, pra que ter Ferrari tão fácil, não pode correr, né? 50, mas a partir das 10 da noite tem que andar a 30, no máximo de 30 de velocidade. Aí eu falei, qual é o nexo, já que tem menos pessoas na rua? Pra não correr em casa. Entendeu? Se você morar em prédios novos, que é muito drywall, dependendo da localidade que você mora, se você... de como é a sua estada lá, você não pode usar chuveiro, descarga depois das 10, porque pode atrapalhar o vizinho. Não vai dar entendeu? descarga. Então é toda uma cultura, você tem que se culturalizar. A polícia vai ligar para você agora. É muita norma. A polícia chega lá e diz, ó, recebeu a denúncia aqui, tá aqui, ó. A multa da fatura já tá denúncia. aqui. Você pagar. Na minha época era 17 euros, 17 francos suíços, a visita da polícia. Não, assim, você vai receber a multa e agora vai pagar pela quantidade policial que foi na sua casa. Se formos nós dois, você vai pagar pela minha pessoa e pela pessoa dele. Chegando então, será que isso que esfriou de uma certa forma um avivamento por causa de barulho que não pode? O que você diz sobre a questão do avivamento nesses lugares? Será que por não incomodar, será que não vai ter um avivamento? O avivamento, ele esfria, some, desaparece quando o homem toma a administração da coisa. Se você pega lá, Aylesbury lá, o avivamento que teve lá na universidade, não tinha um líder. Tinha um líder? Tinha uma liturgia? Não tinha. Tinha uma regra? Não tinha. E as pessoas chegavam, oravam. Quem manda é Deus. Então, quando tem coisas de homem, o avivamento some, a graça some. Não estou dizendo com isso que nós não precisamos ser organizacional. Sim, não. Nos organizar. A gente se organiza, mas Deus comanda, Deus manda. A gente pode ter toda uma estratégia, toda uma mídia digital, toda uma liturgia, coreografia, fazer um bocado de coisa para chamar a atenção da comunidade, preencher os espaços. Funciona, mas não é avivamento. Avivamento não precisa nem de barulho. Exatamente. Não precisa nem de barulho. Já chega, já chora, já se lança. Avivamento tudo é dele. Avivamento não tem dificuldade de dar o dízimo, dar a oferta, dar o meu tudo, me lançar. Não tem hora. Não tem hora. Avivamento é cura, é manifestação, é Deus, né, comandando. E o fato deles, e de nós do lado de cá, porque nós pegamos grandes avivamentos aqui, sim. Daniel Berg Gunavingli, o próprio Cecílio Doriel, Casa da Bênção, Manuel de Melo, Brasil para Cristo, 1,5 milhão, o cara era baixinho, o cara enchia um estádio, sozinho. Não tinha música, não tinha telão, não tinha nada. Tinha TV, era radinho, AM, FM. O cara é ungido, cheio de Deus. Aquelas cruzadas. O Tibi Joshua, que dorme no Senhor, agora na Nigéria. Os cultos africanos, os lugares Sim. que tem tido mover. O Espírito Santo comanda essa reserva. Desprovido de homens. Eu estou lendo até o livro da Rua Azusa, Avivamento da Rua Azusa, que fala quando começaram a organizar e fizeram um trono. Quem escreveu, botaram um trono lá para o William Seymour. Um trono, está aqui conosco o nosso pastor, presidente, ele que comanda, ele é o nosso guru. O Espírito Santo começou, desigualou. Então é complexo quando você estuda Heróis da Fé, quando você estuda os avivamentos. Você vai ver que a gente tem muita técnica e pouco Deus. Agora, tem as igrejas que nós temos visto aí, Santarém, aquele é um avivamento, o Abe Uber. Aquilo ali é unção. É Deus, é santidade. E vai, é o Senhor que opera, busca separação. A gente vê um tipo de avivamento lá, manifestação de Deus. Então o que aconteceu lá é isso. Ficaram muito matemático, muito humanista, muito técnico e perderam o fogo e a glória. E o que eu mais me impressiono é pastores renomados. Pastores renomados, não vou botar o nome hoje de você, não. Hoje não, vou chamar de você mesmo. Hoje não ponho, não. De chegar na hora e falar assim, ó, não vai dar certo. Ó, vai durar uma semana, vai acabar.
Logo de sentar o joelho no chão, fala assim, que continue, Senhor, faz que nem os moráveis, ficaram 100 anos de uma torre de oração, que continua não, tosse contra. E pastores aí que Você estão no está YouTube. referindo-se os jovens lá que começaram a adorar um dia, 2 dias? Não, vai acabar logo, vai acabar. Agora são um mês que podemos... Que Que lindo, isso? né? Cara, essa é impressionante. É um bloqueio, eu acho que as pessoas têm bloqueio também. Vou pra lá Será que buscar não aconteceu também. através de mim? Então não pode. Se fosse através dele, acho que ia dar certo. Ia Pode dar ser. certo. Mas olha, Dá certo. pastor, para finalizar, pastor Prazer. Mário Costa, pastor Neto Brito, existe um despertamento hoje no planeta Terra. Tem algo sobrenatural, tem um mover de Deus. A gente que prega que está rodando, ele não está todo em lugar esse fogo, por conta do tanto que tem de homem dentro da questão. Mas a gente vê ao redor do mundo um grande mover espiritual, que podemos chamar dos focos de avivamentos. E nisso, o Senhor está preparando a gente aí para grandes coisas que Ele vai fazer na terra. E eu quero estar rolado nisso, queremos estar rolado nisso. E esse podcast aqui já é fruto desse mover de Deus. Alguém se levantando, se posicionando, Claro. ocupando o seu tempo para fazer alguma coisa que Ferramentas influencia do o bem, reino né? dos céus. Pastor, como é que a pessoa vai te achar no Instagram? Por favor. É fácil. P de pastor, Ali, R ó. de rei, P de pastor, R de rei, PR. Twitter, naquela outra rede social nova lá que você fala o nome. Você fez um Reels, trend. Amém? E ore por nós na Europa, porque grande é o trabalho de Deus lá. Minha amada irmã, por favor. O arroba do meu Instagram é Soraya com Y, Carvalho, tudo junto. Soraya Carvalho Oficial. Tá? Soraya Carvalho Oficial. Aí você me acha lá e na bio tem o link lá pro YouTube. Vocês atendem online, eu sou a Sim. pastora, o senhor também atende? Sim. Isso. Atendemos 100% nessa área aí, psicanalítica, Mentoria. a mentoria. Às vezes a pessoa Cognição. precisa de resultado empresarial. Tanto eu quanto ela, a gente faz um atendimento para alta performance, para ajudar essa área. Ela tem um sucesso muito grande nessa área de casais, relacionamentos conflitantes. Ela é especialista, é fera nisso. Você pode nos procurar, nós estamos à disposição. O senhor tem um ok? curso. Tem um Um curso. livro que, na verdade, virou curso ou curso que virou livro? Como é que foi? Na Pra verdade, fechar. o livro virou curso, né? O Zona Vermelha, Treinamento Zona Vermelha. Ele está na Hotmart, você pode botar no Google aí, Treinamento Zona Vermelha. Como desbloquear o emocional, o espiritual e o financeiro. Nossa. Os 2 tipos de zona vermelha, a zona vermelha circunstancial e a zona vermelha da percepção. Esse é um curso que tem transformado vida, tá baratinho. Esse curso já custou R$ 1.500. Como estamos lançando a fase 2 dele, a minha equipe disse, vamos colocar em 90 dias por R$ 49. Não, que é isso? São 15 aulas em vídeos por R$ 49 lá para você. 15 aulas top. Corre que é tempo transformadoras. limitado. Ok? Já deve estar faltando lá uns 50 dias para acabar a promoção. Bom, gente, quero apresentar. Pastor Amadeu, Missionária Soraya, não são mais de 10 livros escritos. Estou com De Onde Me Virá o Socorro. Tá brilhando. Aqui, ó. Para. Esse é um trabalho que eu fiz com a esposa. Ela escreveu Papo de Mulher e eu escrevi Papo de Homem. São 2 livros fantásticos Aí. para o relacionamento. Pra mulher. Nas garras. Mas acha, quem quiser pode nos chamar nas mídias sociais que a gente... Ela tem um livro chamado Comportamento que Abre Portas e Papo de Mulher. 2 livraços que eu aconselho a adquirir. A maioria está em e-book. A gente manda para o mundo inteiro. Só fazer contato. Todos eles também estão aqui ou não? Então, Todos estão em e-book. Todos são e-book. e-book. Hoje fica mais fácil, né? A pessoa daqui não precisa estar. A gente começa em essas áreas, vai ficar. Mas quero agradecer a presença de vocês aqui. Para mim foi um grande presente e vamos aí projetar algo ainda maior. Tenho certeza que Deus ele nos dará essas portas aí. Gente, pregadores do reino, tá? Quero que você... não, vamos Brinde fazer um sucesso. brinde sempre aqui. Ó. Pregadores do Vamos reino. criar essa cultura do brinde. Vai né? criar a cultura do Sucesso. reino. Pregadores do reino. Ó, eu sempre falo no meu vídeo assim, ó. Sucesso. Tem pregador do reino aí? Então a gente vai fazer isso, então. Vai fazer Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tem pregador do reino aí. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira às 19 horas. Estejam Maravilha. conosco.